investimentos no exterior e está com dificuldade para calcular todos os dados que você tem que incluir na sua declaração de imposto de renda? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar o que mudou na lei agora em 2025 e mostrar como você vai incluir todas as informações necessárias lá no programa da Receita Federal, fazendo todos os cálculos que precisam ser feitos. Se você chegou aqui vindo de algum vídeo meu que eu mostro como achar as informações que você precisa para declarar o imposto de renda lá no site da Interactive Brokers, fica aqui que eu vou atualizar alguns dados que eu falei nesses vídeos anteriores. No final desse vídeo eu também vou mostrar de novo como encontrar as informações lá no site. E antes de te mostrar as informações importantes que mudaram com a Lei 14.754 de 2023, eu preciso lembrar que eu não sou contadora e tudo que eu vou mostrar nesse vídeo vem da minha experiência pessoal declarando os meus investimentos e também de várias consultas que eu fiz ao site da Receita. Ainda existem algumas coisas não muito bem explicadas, mas eu vou deixar claro esses pontos no vídeo e eu acho importante já disponibilizar esse vídeo mesmo sem a Receita ter se pronunciado sobre essas questões que são polêmicas, para que você já possa ir calculando tudo o que for necessário para fazer a sua declaração, que vai até o dia 31 de maio. Então vamos começar do começo, vendo primeiramente o que foi que mudou aqui na Lei 14.754 de 2023. Eu não trouxe a lei inteira aqui, eu separei alguns trechos que eu acho que são os importantes para a gente prestar bastante atenção. E o primeiro deles é que não existe mais isenção. Vendendo qualquer valor e tendo lucro, você vai ter que pagar imposto de 15% sobre esse lucro. Isso está aqui no artigo 2º, parágrafo 1º. Outra questão que gerou um pouco de dúvida é se você teria isenção até $5.000. E não, isso não existe. A isenção para a cotação da moeda estrangeira até $5.000 é só para dinheiro em espécie. Caso você tenha qualquer tipo de investimento no exterior, isso não se aplica a você e qualquer valor vai ser tributado caso você tenha lucro. Outra parte importante aqui da lei são a seção 2 e a seção 3. A seção 2 trata de aplicações financeiras e a seção 3 trata de entidades controladas. A gente não vai tratar de entidades controladas nesse vídeo, mas vai ser importante para que quando a gente for colocar os dados no programa da Receita, a gente separar exatamente quais são os rendimentos de aplicações financeiras de outros rendimentos. Aqui no artigo 3º, parágrafo 1º, eles descreveram aqui quais são os tipos de aplicações financeiras, fizeram vários exemplos e eu chamo atenção para isso aqui: derivativos e participações societárias, com exceção daquelas tratadas como entidades controladas no exterior. Então a Receita trata como aplicação financeira tudo que vier dessas participações societárias, desde que não seja de entidades controladas. E outro ponto dessa seção 2 que eu destaquei aqui são as participações nos lucros, dividendos e ganhos em negociação no mercado secundário, inclusive ganho na venda de ações. Ainda aqui no artigo 3º, falando de aplicações financeiras, a lei deixa claro no parágrafo 2º que os ganhos serão calculados inclusive sobre a variação cambial. Então não existe mais aquela regra de antigamente que você tinha que separar o que era a origem do Brasil e o que era a origem do exterior. Vai entrar tudo no mesmo cálculo e a variação cambial também vai contar para lucro ou prejuízo. O artigo 4º da lei fala sobre a conversão do dólar para o imposto, que é o dólar de compra para o dia do pagamento no imposto do exterior. A gente vai ver isso melhor daqui a pouco. Aqui a seção 3 fala das entidades controladas, eu não vou entrar em detalhes aqui. A conversão do dólar para os investimentos, rendimentos e dividendos de aplicações financeiras está lá na seção 7, que é o dólar de venda para a data do fato gerador. E esse mesmo dólar vai ser usado para o saldo que você tem disponível lá na sua conta da corretora ou conta do banco no exterior para o dia 31 de dezembro de 2024. Essas eram as minhas considerações sobre a lei. Agora eu vou mostrar numa planilha Excel como é que a gente faz todas essas conversões
antes de colocar no programa da Receita. O modelo de extrato que eu vou mostrar aqui é o da Interactive Brokers. E eu apaguei aqui os ativos porque esse não é um vídeo de recomendação. Esse primeiro extrato é chamado Trade Confirmation, que são as confirmações do investimento que você fez lá no exterior. E eu separei aqui dois tipos de ativos. O primeiro deles é o Red, que será um ETF irlandês, e o outro é o Green, que é um ativo, uma ação americana, uma stock. As informações que a gente vai precisar para calcular o valor em reais desses ativos são a data, a quantidade, o preço, e aqui é bom lembrar que no sistema de medidas americano o ponto vem no lugar da vírgula, e também aqui essa parte de commission, que é a corretagem que foi cobrada lá quando você fez a transação. Para os ETFs irlandeses, também é legal que vocês saibam em qual bolsa ele foi negociada. Eu gosto de colocar isso quando eu vou preencher os dados lá na declaração. Eu vou começar a preencher aqui no Excel os dados da ação Green, para a gente ver como fazer uma planilha simples no Excel. Então, a primeira coisa que eu preciso é a data do investimento, que nesse caso foi em 11 de março de 2024. Eu gosto de colocar aqui o código do ativo, que é Green. É bom colocar também qual foi o tipo de ativo, uma stock. A quantidade que eu comprei foram 3 ações. O valor unitário de cada uma dessas ações foi de R$ 79,67. A corretagem cobrada foi de R$ 1,91 e aqui para calcular o valor em dólares, eu vou fazer a multiplicação da quantidade pelo valor unitário e depois vou somar a corretagem. Então, o valor total que eu gastei em dólares foi $240,92. Agora eu preciso achar o dólar de venda desse dia aqui, 11 de março de 2024, para calcular qual foi o total em reais que eu investi. Para achar o valor em reais desse meu investimento, vocês podem colocar lá no Google Bacen cotação. Ele já vai aparecer aqui na primeira página, cotações e boletins. É esse mesmo que a gente precisa. Aí você vai colocar aqui a data inicial. Como eu quero dados de março, eu vou colocar o mês de março inteiro. O dia do meu investimento foi 11 de março de 2024 e eu preciso do dólar de venda. Então eu venho aqui e copio esse dólar de venda aqui para minha planilha. 49777. E aí, para achar o valor em reais, eu vou pegar esse dólar de venda e multiplicar pelo meu valor em dólares. O total de compra desse ativo em reais foi R$ 1.199,23. A gente precisa lembrar que quando a gente investe em renda variável, seja no Brasil ou no exterior, é muito importante ter algum tipo de controle, seja em planilha, seja no caderno, se você gosta de ser mais analógico, para que você tenha todas as informações na sua mão quando você for colocar esses dados lá no programa da Receita Federal. E isso é ainda mais importante se você não tem uma corretora que disponibiliza esses dados para você, como é o caso da Avenue aqui no Brasil, que já faz um relatório para quem tem investimentos lá. Quem tem investimentos em corretoras americanas já não recebe todos esses dados mastigados para colocar no programa da Receita. Os dados que eu coloquei lá na planilha são os dados dessa ação aqui, Green, do dia 11 de março, 3 unidades, R$ 79,67 e a corretagem R$ 1,91. Num outro vídeo que eu já fiz sobre a Interactive Brokers, o José Eduardo perguntou como ele faria para declarar várias compras, vários investimentos feitos no mesmo ativo, e ele também perguntou se ele precisaria fazer a cotação média do dólar. Você não precisa fazer a cotação média do dólar, você só precisa ir colocando nessa planilha todos os ativos para depois somar tudo e ter o valor que você investiu em reais. Agora eu vou mostrar como que ficaram na planilha as informações aqui do Red, que é o nosso ETF irlandês, que eu comprei em dois momentos, 5 de março e 24 de abril. Para que esse vídeo não fique muito longo, eu já deixei todos os dados aqui, então a gente vai fazer a mesma coisa. Colocar a data em que esse ativo foi comprado, o código do ativo, qual é o tipo dele, quantidade, valor unitário, o valor que você pagou na corretagem,
Aqui tem a fórmula para você calcular o total em dólares. Aí você busca o dólar de venda dessa data aqui. Vamos voltar lá no site do Bacen. Então aqui no dia 5/3, o dólar estava 4,9488, que é esse valor aqui. E aí você multiplica o valor do dólar pelo total em dólares para achar o seu valor em reais. Faz a mesma coisa aqui para outra data em que você investiu. Depois que todos os dados dos seus investimentos foram preenchidos nessa planilha, você pode usar uma outra fórmula para somar tudo e ver qual foi o valor que você investiu durante o ano ou em todos os anos que você teve esse investimento, se você já tem investimentos passados. Então a gente pode usar essa outra parte da planilha aqui. Agora eu vou fazer essa fórmula com o item red, porque eu tenho aqui duas compras. Então primeiro eu coloco aqui qual é o código do meu ativo. Para ver quantidade, valor total em dólares, em reais, eu vou usar a mesma fórmula, que é a fórmula soma-C. Eu pego aqui qual é o intervalo, então eu vou pegar desde o meu código do ativo até o final da minha planilha. Aí, qual é o critério? O critério é esse código do ativo. Então, eu vou clicar aqui e o intervalo da soma. Se eu estou procurando a quantidade, o meu intervalo da soma vai ser a coluna D. E aqui ele vai trazer a soma desses ativos. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com o total em dólares, o intervalo também vai ser o mesmo. Eu vou colocar aqui o critério, é o nome do ativo, o total em dólares é a coluna G. E a mesma coisa você faz para o total em reais. O intervalo permanece o mesmo. Aqui o código do ativo é red. E o intervalo da soma, agora eu quero o total em reais, coluna I. E aqui, se você quiser saber o seu preço médio em reais, você pode pegar esse valor em reais e dividir pela quantidade. O preço médio não vai na sua declaração de imposto de renda, mas é bom você já ter esse valor calculado se você for vender os seus ativos, para depois calcular se teve lucro ou prejuízo. Agora a gente vai usar um outro extrato, que é o extrato de atividade, para saber quais foram os investimentos que renderam dividendos lá no exterior. Então eu peguei aqui a nossa ação americana Green. Aqui o withholding tax é o valor do imposto que já foi cobrado lá nos Estados Unidos. E aqui em dividends tem o valor que a gente recebeu. Então foi 2,33 e 2,08 e o imposto cobrado está aqui. O imposto nos Estados Unidos geralmente é de 30%, mas é sempre bom confirmar lá no seu extrato se foi esse valor mesmo cobrado. Vamos então preencher agora os dados dos dividendos recebidos dessa ação Green. A gente vai ter que colocar a data do recebimento, então 6/11/2024. O código do meu ativo é Green. O valor em dólares que eu recebi foi de 2,33. A gente pode usar uma fórmula para o imposto, mas sempre lembrando de confirmar no extrato se foi isso mesmo cobrado, que é esse valor aqui, vezes 30%, 70 centavos, bate com o que foi cobrado lá. A gente vai precisar do dólar de venda desse dia aqui, como a gente procurou lá no site do Banco Central, e eu já tenho aqui que esse dólar foi 5,76,48. O valor em reais é este valor multiplicado pelo valor em dólares, 13,43. E aqui a gente vai precisar agora do dólar de compra, porque o nosso imposto vai ser convertido em reais pelo dólar de compra. Então a gente volta para cotações e boletins do Banco Central e agora a gente vai pesquisar o dia 6/11/2024. No dia 6/11, o dólar de compra era 5,76,42. Então eu vou copiar esse valor aqui. E o imposto em reais que eu paguei lá no exterior é o dólar de compra vezes o valor do imposto, 403. Aqui embaixo eu já preenchi os dados do outro rendimento que eu tive lá no dia 5/12, fazendo as mesmas coisas, preenchendo o código do ativo, o valor que foi recebido, imposto, tudo certinho. E a fórmula que eu usei aqui para somar também foi a mesma, soma-C. Agora eu vou mostrar aqui um outro tipo de planilha caso você tenha bonds no exterior. Você vai pegar a data do seu investimento, colocar aqui o número, qual é a identificação do seu bond, a quantidade que você comprou, o valor total em dólares, a corretagem
E aqui tem uma informação interessante quando são bonds, que é accrued interest. Não sei se é essa a exata pronúncia em inglês, mas isso significa que você está comprando uma parte dos juros que já estavam acumulados naquele bond. Então, a pessoa que está te vendendo esse bond ficaria sem esse juro, então ela te cobra essa parte quando você compra no mercado secundário. Para saber o valor total em dólares, você tem que somar tudo isso: o valor em dólares do bond, a corretagem e esse juro ali acumulado até o momento em que você comprou. Aí você também vai pegar o dólar de venda lá no Banco Central e multiplicar aqui em reais. Juros de bonds. Se você recebeu juros de bonds americanos, você vai colocar aqui os dados do recebimento e também pelo dólar de venda e calcular o valor em reais. Lembrando que quando você recebe juros de bonds lá nos Estados Unidos, não é cobrado o imposto, então você vai ter que pagar obrigatoriamente o imposto aqui no Brasil. O último item que a gente precisa converter para reais é o saldo da nossa conta investimento em contas que não são remuneradas lá nos Estados Unidos. Então você vai colocar aqui o saldo dessa conta, o dólar de venda do dia 31/12 de 2024, para depois então calcular o saldo em reais. Agora que você já aprendeu a converter os valores de dólar para real, eu vou te mostrar como preencher esses dados lá no programa de declaração do imposto de renda. As informações de investimento no exterior você vai preencher na aba Bens e Direitos. Eu já deixei algumas coisas pré-preenchidas para facilitar esse vídeo. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar é isso aqui: o saldo em conta americana, aquele valor que a gente transformou para reais com o dólar do dia 31/12. Você vai acessar o grupo 6, depósitos à vista e numerário, código é 99, outros depósitos à vista. 249 é o país, porque você está investindo nos Estados Unidos. E na discriminação você vai escrever que é um saldo em conta corrente não remunerada no banco ou na corretora tal. Coloca o nome da corretora aqui. Eu gosto sempre de colocar o valor total em dólares. E depois aqui embaixo eu coloco o valor transformado em reais, que é o mesmo valor aqui da nossa planilha. Ok. O outro item é o ETF irlandês. Você vai escolher a opção de fundos, que é o grupo 7, o código 99, fundos de investimento no exterior, e aqui você tem que cuidar para não escolher a opção que fala ETFs, porque ela é só uma opção de fundos de renda fixa, e também não escolher essa opção aqui de FIP e FDIC, que também tem ETF, tá? Essas opções estão erradas. Se você colocar aqui, ele nem deixa você mudar para o país correto, que é a Irlanda. Então você vai escolher o 99. Fundos de investimento. Você vai procurar aqui a Irlanda, que é o código 375, e aí você vai descrever aqui qual é o ETF que você tem. O ETF Red, são 36 cotas, coloca aqui o nome do ETF, negociado na bolsa tal do Reino Unido. Eu gosto sempre de colocar, se foi numa outra bolsa, através da corretora Interactive Brokers, e aqui o valor total em dólares, 1.634,71. Negociado em bolsa sim, vai colocar o código de negociação e aqui o valor que a gente converteu lá em reais na nossa planilha, que é o valor do RED aqui, ó, 8.331. Imposto pago no exterior. Se for um ETF de acumulação, você não vai ter essas informações aqui, tá? Vai ficar tudo zerado. O próximo item é os bonds americanos, então é o grupo 4, aplicações e investimentos. Código 2, títulos públicos e privados. Lá nos Estados Unidos, 249, aí eu coloco aqui os dados do bond, título público dos Estados Unidos ou título da empresa que você comprou, valor investido em dólares tal, e aqui o valor que a gente converteu lá em reais na planilha. Aqui é importante que você coloque o valor que você recebeu de juros, porque isso vai gerar um imposto a pagar. Então vamos preencher esses dados agora. Lá em juros de bonds eu vi que eu recebi R$ 260,22. Então eu vou colocar esse valor aqui e ele vai calcular o valor que eu vou ter que pagar por causa desse juro que eu recebi, R$ 39,33. Aí é só dar um ok aqui. E a última coisa que eu deixei aqui para preencher são as ações americanas. Então é grupo 3,
Código 1, ações, código dos Estados Unidos, as informações dessas ações, depois dá para parar o vídeo aqui e copiar, o valor que foi negociado, o valor total, e é aqui que está morando a polêmica. Algumas corretoras dizem que você tem que colocar esses dados em aplicação financeira e outras dizem que é em lucros e dividendos. Ainda não se sabe exatamente qual é o posicionamento da Receita, porque ainda não teve a divulgação daquele material que se chama Perguntão, onde eles informam lá certinho onde colocar e respondem várias dúvidas. Na minha visão, o local correto para colocar essas informações é em aplicação financeira. Isso por causa da lei que eu mostrei no começo desse vídeo e também por causa de uma live que foi feita pela Receita, onde eles mostraram essa tela que eu vou colocar aqui. Nessa live da Receita, eles mostraram essa tela, onde fala rendimento de aplicações financeiras no exterior e lucros e dividendos de entidades controladas. Então eu acredito que a parte de aplicações financeiras sirva para qualquer tipo de lucro ou rendimento que você tenha tido com aplicações financeiras, inclusive rendimentos de ações, e a parte de lucros e dividendos vai ficar exclusivamente para entidades controladas. Mas eu confesso que a interpretação realmente fica prejudicada por causa do nome que eles escolheram, lucros e dividendos. Então, como eu considero que o local correto é aplicações financeiras, eu vou colocar aqui nesse espaço para a gente ver como vai funcionar aqui a questão do imposto. Então, eu vou colocar aqui R$ 25,88, que é o valor que eu recebi de lucros e dividendos. E quando eu passo para o próximo item, o valor do imposto aqui aumenta para R$ 42,91, porque ele não sabe ainda que eu paguei imposto no exterior. Então, eu tenho que colocar esse valor aqui, R$ 7,76. E quando eu coloco esse valor, o imposto volta para 39,03, que é o imposto que eu tenho que pagar por causa dos juros que eu recebi dos bonds. Dando um ok aqui, eu já preenchi todos os dados que eu preciso para os investimentos no exterior. E agora, para fechar esse vídeo, eu vou mostrar de novo onde você acha todos esses documentos que eu mostrei aqui lá no site da Interactive Brokers. Então, o site é interactivebrokers.com, você vai acessar a página de login, Portal Login, vai colocar as suas informações aqui e confirmar provavelmente com o segundo fator. Aqui nessa primeira página, você vai entrar em desempenhos e relatórios, extratos. Se tiver em inglês, vai ser aqui Performance and Reports, Statements. E aí, para saber todos os investimentos que você fez no ano, você usa essa informação aqui, Trade Confirmation, onde ele vai aparecer ali, inclusive, qual foi a bolsa negociada. Essa informação do Trade Confirmation é um pouco mais completa, mas você também pode pegar as informações de investimento num outro local que eu já vou te mostrar. Então, você pode escolher aqui Custom Date Range, e aí você coloca lá desde 1º de janeiro de 2024 até 31 de dezembro de 2024 e pede para baixar esse arquivo em PDF. Uma outra opção mais completa, onde você vai ter informação dos dividendos, dos investimentos e também lá dos bonds, é essa primeira aqui, Activity. Você vai entrar aqui, vai escolher anual, já tem essa opção, 2024, e também pede para baixar aqui os seus dados. A confirmação de compra, Trade Confirmation, vai ser parecida com essa aqui que a gente usou. E o Activity Statement é esse aqui, onde vai aparecer várias outras informações que você não vai precisar necessariamente para investir. Aqui também tem os seus investimentos, mas não tem a bolsa onde foi negociada, que eu gosto de colocar quando eu invisto em ETFs irlandeses. E aqui você vai ter os dividendos e o imposto que ficou retido lá nos Estados Unidos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a organizar um pouco melhor os seus investimentos no exterior. E se você quiser saber um pouco mais sobre finanças e comportamento, tem vários vídeos aqui no canal onde eu falo sobre isso e sai um pouco do tema do imposto de renda, que vamos combinar é chato pra caramba, né? Então se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no canal e eu te vejo na próxima. Um abraço e até logo, tchau!